Atenção porque vai começar a aula de matemática. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano. Para começar, a gente vai fazer a correção da aula anterior. Então, peguem um caderno, certo? Para vocês verificarem as respostas. Então, na primeira questão, diz o seguinte: identifica as variáveis nas expressões. Lembram, as variáveis são representadas pelas letras. Então, no item A, certo? 9K mais 1, a variável vai ser a letra K. No item B, vai ser a variável Y. Letra C, a gente tem duas variáveis, H e Z. E na letra D, a gente tem também duas variáveis, X e W. Sempre lembre, as variáveis vai ser as letras, na representação da linguagem algébrica. Segunda questão. Elabore as expressões com variáveis das seguintes sentenças. Maria precisa de mais R$4 para comprar o ingresso. Então, se ela precisa de mais R$4, como é que a gente vai representar esse ingresso? A gente representa por X. X vai ser representado pelo ingresso. Então, se é mais R$4, vai ficar X mais R$4, ou seja, o ingresso mais R$4, certo? A letra B, a diferença da altura entre Paulo e Cássio. São duas pessoas diferentes, então a gente vai ter duas variáveis, X e Y. Falamos em diferença, estamos falando em subtração, X menos Y, ou seja, a altura de Paulo menos a de Cássio. Essa é a diferença. Questão 3. Maria tinha X, foi a uma lanchonete e tomou 2 sorvetes. Cada sorvete custou Y. Qual a expressão algébrica que representa a quantia que restou para Maria depois que pagar os sorvetes? Então, como cada sorvete custou Y, certo? É um valor. Ela gastou 2 Y, ou seja, 2 vezes o valor. Então, a expressão algébrica pedida vai ser o quê? X, que é o que Maria tinha, de reais, menos o valor que ela gastou, que foi 2Y. X menos 2Y. Essa é a expressão algébrica. Alternativa 4. Na questão 4, aliás. Calcule o valor numérico das expressões. Então, eu tenho 2x. E ele diz que esse x vale 6. Quando um número está acompanhado de uma letra, a gente multiplica. Então, vai ser 2 vezes 6, 12. Alternativa B. 3x mais a. Ele diz que esse x vai ser 2 e o a vai ser 6. Então, só trocar aí o x por 2. Então, se a letra está acompanhada do número, a gente multiplica. 3 vezes 2 mais o a vale quanto? 6. Então, a gente substitui por 6. Então, dá 6 mais 6, 12. No item C, 2x mais y. X, ele diz que vale 4 e o y vale menos 3. Vou substituir, trocar. 2 vezes 4, que dá 8. E esse menos 3, certo? Na expressão, percebam aí que a gente vai fazer o quê? Uma subtração. 8 menos 3, 5. Então, o valor que a gente vai procurar vai ser o 5. Quinta questão. Escreva duas maneiras diferentes a expressão algébrica que representa a medida do perímetro de cada retângulo. Lembram, perímetro é a soma dos lados de uma figura. Na alternativa A, a gente tem um retângulo, certo? Em que ele está representado por x e 3x. Então, a gente faz a soma dessas variáveis, certo? Então, vai somar. Pode ser representado dessa forma. Somar, né? X mais 3x, mais x e mais 3x. Você pode representar dessa forma. Ou você somar essas variáveis, que vai dar 8x. Alternativa B. Você também tem um retângulo, em que ele é representado por x mais 3, os valores, e x, certo? Se é o perímetro, eu vou somar. Então, eu vou somar x mais 3, mais x e x mais 3. Posso fazer dessa forma, ou eu vou somar as variáveis, certo? Que são 4x. Então, vai ser 4x mais os números aí, que é 3 mais 3, que dá 6. Então, pode ser representado como 4x mais 6. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à linguagem algébrica variável e incógnita. Vamos verificar
nos conteúdos a relação de dependência entre duas grandezas e a interpretação do significado de incógnita em uma equação. Certo? Vamos lá? Primeiramente, a gente vai ver na linguagem algébrica, relembrando lá o que a gente estudou na aula passada, que uma expressão algébrica, certo? A letra que representa qualquer número racional, ele pode ser chamado de variável, porque vai variar, certo? Já como, se eu quiser a expressão o dobro de um número. Lembram, na linguagem usual, o dobro de um número 5. É o quê? A gente multiplica o quê? 2 vezes 5. Mas na expressão algébrica, esse 5 aí vai variar, certo? Não vai ser apenas 5, vai ter outros valores. Então, a gente representa por uma letra. Então, fica 2x. A expressão 4x mais 1 pode ser escrita de qual forma? Podemos representar dessa seguinte forma. Ler o quadruplo de um número mais 1, certo? E como é que esses termos, a gente classifica esses termos numa expressão algébrica? Considerando essa expressão algébrica que está aí, ó, menos 9 mais 7xy ao cubo. Observe que essas expressões são formadas por partes. Chamamos cada uma dessas partes de termo, certo? Então, cada partezinha dessa chama-se um termo. Vejamos aí como a gente classifica esses termos. O primeiro, menos 9, só está o número, não é? Então, ele é chamado de um termo numérico, porque é representado por números. E o 7xy ao cubo, ele está acompanhado do número por letras. Então, ele se chama um termo algébrico, certo? E como é que a gente classifica esse termo algébrico? Lembrando que termos numéricos de uma expressão algébrica não apresentam letras e os termos algébricos correspondem ao produto de um número chamado coeficiente e uma parte literal. E o que seria esse coeficiente, essa parte literal, no termo algébrico? Percebam aí, eu tenho 7xy ao cubo. O número vai ser o coeficiente e as letras vai ser chamada de parte literal. Por exemplo, menos 3xw ao quadrado. Quem vai ser o coeficiente? Menos 3. E a parte literal, xw ao quadrado. E o outro exemplo. E agora, professora? O 2 está embaixo. Isso aí representa uma fração. Lembra quando a letra ela não está representada de número? Vale quanto? Vale 1. Então, o coeficiente aí vai ser 1 sobre 2. Ou 1 meio, como a gente pode falar também. Certo? E a parte literal só é a letra que vai ser aliás, vai ser o número, né? A letra. Y. Certo? A parte literal vai ser o Y. E como é que a gente pode reduzir os termos semelhantes? Os termos algébricos têm a mesma parte literal, ou seja, são iguais, certo? As letras são chamadas de termos semelhantes. Eu tenho esse exemplo. 6AB menos 8AB. Quem é a parte literal? AB. Veja que é igual de ambos, então a gente tem um termo semelhante. Certo? Como é que a gente pode resolver esses termos semelhantes? Observe como Maria simplificou duas expressões. Então, na expressão tinha a seguinte, assim, ó, 5A menos 3 mais 2A mais 9. Então, ela pegou os termos semelhantes. Quem eram os termos semelhantes? 5A e 2A. Somou o 5 mais 2, certo? Que deu 7, e repetiu a letra, que é a letra A. E depois ela fez o quê? Resolveu os números, que foi o menos 3A mais 9. Então, eu tenho 9 menos 3 dá quanto? 6. Então, a representação dessa simplificação fica 7A mais 6, certo? No outro exemplo, está entre parênteses, professora. Como assim? Está 5 e entre parênteses 2B mais 3. Como é que resolve? Primeiro, eu vou tirar do parênteses essa expressão. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 2, certo? 2B. Depois, mais, repete sinal de mais, e multiplico novamente 5 vezes 3, certo? Então, esses 5 vezes, aí depois eu vou resolver. 5 vezes 2B dá quanto? 10B. Mais 5 vezes 3, 15. Então, a expressão simplificada fica o quê? 10B mais 15.
Então, simplificar uma expressão é escrever outra equivalente, porém mais simples, mais fácil de visualizar do que aquela que estava mais complexa. Vamos lá colocar em prática como é que a gente pode reduzir os termos semelhantes aí. X mais 2x, certo? Como é que eu posso fazer? Como assim, professor? Como é que eu faço? Você faz a soma, não é x mais 2x? Primeiro, esse x vai valer quanto? Vale 1. Então, você faz 1 mais 2, que dá 3. E repete a letra. Então, fica 3x. No B, eu tenho aí 2y mais 5 menos y, certo? Como é que eu faço? Você primeiro pega as letras, certo? Eu tenho 2y e menos y. Esse y vale quanto? Menos 1. Então, 2 menos 1 dá quanto? Dá 1. Então, repete só o quê? O y mais 5. Na letra C, eu tenho 7ab menos 2ab. Então, vou primeiro resolver os números. 7 menos 2, 5. E eu repeto aí o termo semelhante, que é o qual? AB. Então, a gente pode conferir aí, ó. Veja, alternativa A, 3x. Alternativa B, y mais 5. E alternativa C, 5ab. Segunda questão. Numa proporção entre os taxistas, uma corrida de táxi passou a custar R$ 1,50 por quilômetros percorridos. Assim, se relacionarmos a distância percorrida, a gente diz que é D, com o preço a pagar de P. Temos a seguinte tabela. Então, a gente tem essa tabela aí. A distância percorrida em quilômetros, 1, 2, depois 4, 5, 6 e o D que representa essa distância. E o preço a pagar? A distância percorrida de 1 quilômetro é quanto? R$ 1,50. De 2, R$ 3,00. Aí ele vai querer saber quanta é a distância percorrida, que dá 4,50. Se for 4 quilômetros, dá 6. Se for 6 quilômetros, dá 9, certo? Então, observando essa tabela, a gente pode responder. Primeiro, ele quer saber o seguinte. Na tabela, ao lado, existem duas células em branco, certo? Então, podemos ver que na sequência, se é 1 quilômetro representa 1,50, 2, veja que aumentou, não foi o dobro de 1,50? 1,50 mais 1,50, R$ 3,00. Com mais 1,50, R$ 4,50. Então, foi 3 quilômetros, certo? Então, a gente preenche aí a tabela com o número 3. E o resultado da distância percorrida em 5 quilômetros, quanto é que dá? Só é multiplicar 5 vezes R$ 1,50, que dá R$ 7,50. Então, a gente preencheu no item A os dois espaços em branco. Alternativa B. Se uma pessoa percorrer 7 quilômetros, qual o valor a pagar? Percebam que o que a gente fez nessa tabela foi o quê? Multiplicar R$ 1,50, né? Não vai aumentando de 1,50, 1,50 cada quilômetro? Então, é só multiplicar 7 vezes R$ 1,50, que vai dar R$ 10,50. E se for percorrer 10 quilômetros, você multiplica também. 10 vezes R$ 1,50, que vai dar R$ 15,00. Se uma pessoa pagar R$ 30,00, quantos quilômetros será percorrido? Eita, professora, agora eu tenho um valor que eu vou pagar, mas eu não sei quanto é os quilômetros. Como é que eu faço? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai dividir, certo? 30 por R$ 1,50, que vai dar 20 quilômetros. Então, essa é a resposta. E, por último, ele pergunta, certo? Qual fórmula a gente pode utilizar para representar esse valor aí? Qual a gente tem? Se ele diz que a distância percorrida é D e o preço a pagar é P, então a relação aí do preço vai depender da distância percorrida. Então, a gente tem duas variáveis, que é o valor que vai custar e o quilômetros percorrido. Então, aí vai ser o quê? O preço em relação à distância, certo? Então, nossa fórmula vai ser 1,5 vezes o D, que é a variável. Se for 11 quilômetros, 12, 13, então só vou substituir no item da letra D, que vai variar, certo? De acordo com os quilômetros percorridos. Questão 3. Sabendo que em certo supermercado, cada maçã custa R$ 1,90, quantos reais são necessários para comprar 2 maçãs, 3 maçãs, 4 maçãs, 5 maçãs?
Pensem aí, como é que vocês fariam isso? Como é que vocês calculam se uma maçã custa R$1,90? Quanto é que dá? Se eu vou comprar 2 maçãs. O que é que eu vou fazer, professora? Pensem aí. É fazer o quê? Ah, professora, se uma custa R$1,90, 2 é só somar R$1,90 mais R$1,90, né? R$3 da mesma maneira. 3 maçãs, né? Outra coisa simples é só fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes R$1,90. 3 vezes R$1,90. E assim por diante, certo? E na alternativa B, ele pergunta que expressão algébrica representa o valor a ser pago por a quantidade de X de maçãs. Então, para a gente ficar melhor, coloquei aí numa tabela para vocês verificarem como é que a gente pode fazer. Na alternativa A, basta multiplicar, como eu disse, R$1,90 por 2, que dá quanto? R$3,80. Se for 3 maçãs, R$1,90 vezes 3, R$5,70. 4 maçãs, dá 1,9 vezes 4, que dá R$7,60. 5 maçãs, R$1,90 vezes 5 dá R$9,50. Então, eu vou multiplicando aí com o valor inicial da maçã. E qual a expressão algébrica que eu posso fazer? Vai ser R$1,90 vezes X, certo? A variável que vai variar. Nesse caso, a gente coloca como X. E o valor fixo, que vai ser, sempre vai custar, vai ser R$1,90. Percebam que são coisas do dia a dia de vocês, do supermercado, que a gente pode escrever numa expressão algébrica. Entendeu? E vamos relembrar sobre as incógnitas. A gente falou agora das variáveis e das incógnitas. Como é? Também podemos usar o recurso de escrever simbolicamente algumas sentenças em situações que envolvem números desconhecidos, que são chamados de incógnitas, certo? Aquele valor que a gente não conhece, não sabe. Observa a balança em equilíbrio e veja que Lígia expressou a situação. 50 mais 2x mais x mais 130. Então, ela colocou lá na balança um peso de 50 quilos e x é que é os valores que ela não conhece, que ela chamou de 2x, juntou, né? E no outro lado da balança tem um valor, um peso que a gente também não sabe, que ela colocou como x, e ela botou um peso de 100 gramas, de 20 gramas e de 10 gramas, certo? E como é que eu posso calcular esse valor dessa incógnita? Ela pode ser determinada por uma equação. Então, vamos verificar. Ela colocou 50 mais 2x é igual a x mais 130. Colocou no primeiro membro as duas que tem acompanhado da letra. O 2x permaneceu. Esse x aí, como mudou de posição, ela colocou o quê? Valor negativo, menos x. Colocou o sinal de igualdade, repetiu o 130 e esse 50 que estava no primeiro termo, ela passou para o segundo termo. Certo? Só que ele estava positivo. Quando ele passou para o segundo, ficou negativo. Então, aí, resolvendo, 2x menos x. Lembram? Termos semelhantes, repete a letra, não é isso? E resolve a operação. Eu tenho 2 menos 1, dá 1. Então, é x. E na outra igualdade tem o quê? 130 menos 50. Dá quanto? 80. Logo, esse valor aí de x vai ser 80. Então, para ficar igual à balança, o x ele tem que ser 80. Ou seja, ali onde ela representou por x, vocês colocam 80. Então, vai ser 50, 80 e 80, certo? Para igualar no peso da outra balança, que vai ser 80, 100 gramas, 20 gramas e 10 gramas. Que vai chegar numa igual, certo? Para ficar no peso igual dessa balança. Então, essas incógnitas podem representar um valor desconhecido que a gente não conhece, que a gente vai descobrir, que foi nesse caso aí a gente descobriu que x é igual a 80, tá bom? Colocando em prática o que a gente aprendeu, vamos lá verificar essa expressão algébrica. Eu tenho x é igual a 4a mais 2 mais b menos 7. E tomemos a igual a 5 e b igual a 7. Substituindo, temos, vejam aí, eu vou trocar o a por 5 e o b por 7 nessa expressão. Então, fica 4 vezes 5 mais 2 mais 7 menos 7. Então, 4 vezes 5 dá quanto? 20.
certo? Repete o mais 2. E esse 7 menos 7 dá 0. Então, 20 mais 2, 22. Logo, o valor vai ser 22, certo? Segunda questão. Seja y igual a 18 menos c mais 2d mais 8c. Onde esse c ele vai ser menos 2 e o d vai ser 1. Substituindo, repete aí, ó, 18, no lugar de c eu coloco o quê? Menos 2. Coloca entre parênteses porque é um sinal negativo, de um número negativo. Mais 2, e esse d eu multiplico. 2 vezes 1, certo? Mais 8, esse c também eu vou multiplicar por menos 2. E aí eu vou resolver. Tirando do parênteses, menos com menos dá mais, não é isso? Sinais iguais, fica positivo. Então, fica 18 mais 2. 2 vezes 1, 2. E esse menos 2 multiplicado por 8. São sinais diferentes, fica negativo. Então, 2 vezes 8, 16. Menos 16. Resolvendo a conta, y vai dar 6. Logo, o valor dessa expressão, aí, onde c vale menos 2 e d igual a 1, vai ser 6, tá bom? Então, pessoal, é isso. Obrigada. Até a próxima aula.